Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Tami Responde. Nessas aulas, nesses encontros, eu respondo perguntas da minha audiência. Eu sou a Tamires Cortar e na aula de hoje eu vou responder mais aprofundadamente uma pergunta que um seguidor me fez e que tem relação com a minha vida, que é o zumbido. Essa aula vai ser especificamente para você que tem zumbido, problemas auditivos. Se você conhece alguém nessa situação, manda para essa pessoa essa live. E eu vou aproveitar e responder um pouco as perguntas de vocês que estão aqui ao vivo, porque aí vocês vão entendendo como olhar para as raízes das doenças de um modo geral. Através do zumbido eu consigo trazer para vocês aqui essas raízes. Então, deixa aqui sua dúvida para você que está ao vivo. Qual que é a dúvida que você tem com relação a dores, doenças? Pode deixar aqui que eu vou explicar para vocês. Mas eu vou passar o roteiro da live, assim, a ideia da live, de forma mais aprofundada para quem tem zumbido. Então, se você conhece alguém que tem zumbido ou problemas auditivos, pega o aviãozinho aí e manda para essa pessoa. Ou você pode mandar também essa live para quem tem dores recorrentes, quem tem o diagnóstico de alguma doença, que não consegue ter qualidade de vida, não consegue conviver com essa doença por algum motivo. Porque para quem não sabe, o método LCD que eu trabalho, ele ajuda as pessoas a entenderem as raízes emocionais das doenças para poder viver sem o incômodo das dores. E quando eu falo viver sem o incômodo das dores, não quer dizer viver sem dores, gente. Até onde eu entendo o mecanismo do corpo, de saúde, de doença, o que eu aprendi com a leitura biológica, é impossível a gente viver sem adoecer, é impossível a gente viver sem ter dores. Porque na visão da leitura biológica, os sintomas de dores e doenças servem para reequilibrar o nosso corpo. Então, de tempo em tempo, a gente se desequilibra naturalmente. E uma forma de reequilibrar é através dos sintomas de dores e doenças. E sobre esse equilíbrio, eu quero trazer a explicação da bicicleta, que eu gosto muito de fazer essa correlação com a bicicleta e eu acho que vai ser útil para vocês também. A Jaque falou que os zumbidos dela apareceram principalmente à noite. Aparecem, né? Principalmente à noite quando ela deita. Beleza, Jaque. Fica aí, vamos acompanhar a live para você entender um pouquinho mais sobre zumbido. Vamos lá, gente. Para eu poder explicar o que é o zumbido, eu vou ter que explicar um pouco sobre sintomas de dores e doenças, o que são doenças. Então, na visão da leitura biológica, o nosso corpo, ele tem um equilíbrio que o corpo fica buscando se manter em equilíbrio. Quando você passa muito tempo no sol, você vai ter um desequilíbrio do corpo. Quando você faz exercício, você vai ter um desequilíbrio do corpo. Quando você tem uma fase mais intensa de trabalho, você vai ter um desequilíbrio do corpo. Quando você passa por um parto, você vai ter um desequilíbrio do corpo. E assim por diante. A gente vai passando por desequilíbrios naturais na nossa vida. E toda vez que passa por um desequilíbrio, o corpo vai como se reequilibrar? Ele vai ter que mandar mais células. Para mandar mais células, ele movimenta mais sangue. Para movimentar mais sangue, ele acelera a frequência cardíaca. Para acelerar a frequência cardíaca, tem que mudar a organização dos hormônios, dos açúcares. E é quando você vai no médico com sintomas de alteração de coração, com sintomas de dores de cabeça, aí você vai lá e tem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, você tem um diagnóstico de pressão alta. É o seu corpo tentando se reequilibrar com esses sintomas aí quando ele passa por algum desequilíbrio. Aí vocês devem estar pensando assim, gente, então como que a gente faz para não desequilibrar? Se desequilibrar causa doenças, o que a gente faz para não desequilibrar? Uma pergunta, uma reflexão que eu trago aqui é, será que é o desequilíbrio que causa a doença? Ou é uma doença emocional, é um desequilíbrio, é um medo emocional, são questões emocionais que vão causar as doenças? O que a gente conhece hoje como doença, gente, é só a forma do corpo se reequilibrar. Então a gente tem que olhar para antes disso.
o que que eu estava doente antes. Como se a gente começasse a considerar o medo excessivo como doença, o rancor como doença, a impaciência como doença. Quem traz essa ideia é o médico Álvaro Avezum, cardiologista, porque a cardiologia ela já aborda a espiritualidade nos consultórios, por exemplo. E ele traz essa pergunta: e se a gente começar a considerar o rancor como doença? Como que vai ser o tratamento, né? Então, eu passei grande parte dos meus estudos aí, desde que eu comecei a ter dores, eu comecei a ter dores antes do ensino médio. Já vou contar essa história para vocês entenderem o contexto até do meu zumbido também. E eu fiquei muito tempo desse caminho buscando essa ideia. Mas então, como que faz para não desequilibrar, para não ter doença? Como que faz para não desequilibrar, para não ter dores? Eu estava buscando esse caminho. Até que eu entendi a ideia da bicicleta. E atualmente eu faço essa correlação. Eu queria saber, compartilhar aqui com vocês, para quem ainda não ouviu, a história da bicicleta com relação à nossa vida. Boa noite, Márcia. Eu faço essa correlação da bicicleta com a nossa vida da seguinte forma. Eu falo que a vida é um andar de bicicleta. Para você se manter em equilíbrio andando de bicicleta, você precisa estar pedalando. Se você não pedala enquanto você está na bicicleta, você cai. Ou você tem que pôr o pé no chão, você não se mantém andando de bicicleta. Então a vida é um eterno andar de bicicleta. E quando você está andando de bicicleta, vai ter buraco que você não consegue prever. E aí você vai lá e cai no buraco. Ou você se desequilibra tentando desviar do buraco para você não virar a bicicleta. Até a história do buraco, a gente poderia colocar a culpa no lado de fora, né? Podemos dizer assim, mas o buraco não é culpa minha. Se as pessoas responsáveis pelo asfalto, pelo governo, não deixassem buraco, a gente não teria desequilíbrio, né? Até aí a gente pode até responsabilizar as questões de fora. Mas eu posso lembrar também dos ventos. Eu estou andando de bicicleta, se eu pego uma ventania muito forte, eu posso me desequilibrar. E eu tenho o controle do vento? Eu não tenho controle do vento. Além do vento, tem outra coisa. Tem a chuva. Eu estou andando de bicicleta, começa a chover, a chuva vai atrapalhar a minha visão. Se estiver chovendo muito forte, você vai ter que parar. Vai ter que diminuir a velocidade para você conseguir enxergar os buracos, para você conseguir fazer uma curva sem cair, se estiver chovendo. E além de tudo isso, tem o cansaço. Chega uma hora que naturalmente, andando de bicicleta, você cansa. Você vai parar para descansar. E aí a gente vai fazendo esse paralelo com a nossa vida. Então, se a gente considerar que a nossa vida é um eterno andar de bicicleta, vão ter buracos. Os buracos podem ser os imprevistos que a gente não consegue controlar, principalmente relacionado ao outro. Eu não controlo o outro e eu posso cair nesse buraco. Tem o vento, a chuva, que eu não controlo o vento e a chuva, e também não posso nem colocar a culpa no vento e na chuva, porque não é um outro, né? Não tem como culpar o vento e a chuva. E o vento e a chuva são as vontades aí da natureza. Quanto mais a gente entender os ciclos da natureza, eu vou saber a época do ano que venta mais, eu vou saber de física, qual o cruzamento que tem um vento mais forte, que tem um vento mais fraco. E o simples fato de que depois de momentos intensos da sua vida, você cansa, que é o andar de bicicleta, que chega uma hora que você cansa, que você vai descansar. Esse descansar é o corpo tentando se recuperar. Nessa analogia do andar de bicicleta com a nossa vida, eu comecei a entender que eu não tenho como
fazer tudo extremamente correto para evitar os desequilíbrios que trazem os sintomas de dores e doença. Eu não tenho como fazer tudo correto de dinheiro, de exercício, de dormir, para não ter dores nunca mais na minha vida. Quando eu comecei a entender isso, gente, todas as dores que começavam a aparecer na minha vida, os sintomas de doenças, eu já brigava menos com eles. E quando a gente briga menos com o sintoma de dor e doença, a gente ajuda o nosso corpo a passar por ele com mais rapidez ou com mais eficiência. O nosso corpo sai mais forte, não fica naquelas recorrências de dores e doenças. E aí a gente entra com o zumbido. Mas antes de entrar na definição do zumbido, ficou claro para vocês a relação do andar de bicicleta com a nossa vida, com os sintomas de dores e doenças? Coloca aqui no comentário se fez sentido para vocês. E se alguém não conseguiu ver a correlação, se alguém não concorda, coloca aqui no comentário também, para eu poder entender como que você pensa. Eu gosto muito de trazer os relatos de vocês, que me ajuda a entender melhor o meu método, me ajuda a entender melhor as minhas dores, as minhas doenças. Coloca aqui no comentário também. A Raquel falou que ficou muito claro. Que bom, gente. Olhando por esse aspecto, então, do andar de bicicleta com a vida, dos sintomas de dores e doenças que são naturais para o nosso reequilíbrio, o zumbido vai ser a mesma correlação. A Márcia também colocou aqui, ótima explicação. Obrigada, Márcia. Gente, eu tenho zumbido. Vou contar a minha história para vocês entenderem o zumbido. Nós estamos em 2022. Eu tenho zumbido desde 2005. Eu tive um processo chamado surdez súbita em 2005. Eu estava assistindo televisão, nessa posição aqui com a cabeça na mão, como vocês veem. Mas eu estava deitada, né? E deu um tim no meu ouvido, uma pressão. E naquele dia mesmo, eu até levantei assim, eu falei, nossa, deu uma pressão no meu ouvido, e eu fiquei sentada. Naquele dia mesmo eu tive sintomas de labirintite, enjoo, e eu tinha saído para treinar handball, eu jogava bola. E eu cheguei no local do treino, que era na cidade vizinha aqui do lado, em Várzea Grande. Para quem não sabe, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. Eu cheguei lá, mas eu tava com um mal-estar tão grande que eu voltei. Eu voltei até o trabalho do meu pai no meio do caminho, nem peguei um ônibus só até ali, porque era muito longe aqui de casa. E depois esperei ele lá para ir embora e vim embora com ele. E aí, nesse meio tempo, eu falei pros meus pais, eu tinha 15 anos na época, eu falei, nossa, tive tontura hoje, mal-estar, estômago, e eu tô com um zumbido, assim, no meu ouvido. E a gente faz aquele caminho natural, né? Ah, vamos esperar, um pouco se vai melhorar, tenta dormir, ver como vai ficar os próximos dias. E o negócio não melhorava. E eu comecei a perceber que eu sentava no carro, assim, no lado do passageiro, e eu não ouvia quem estava aqui no motorista. E eu assim, nossa, mas tô com dificuldade de ouvir, Aí fui no primeiro médico. Primeiro médico, como eu falei dos sintomas de labirintite, foi fazer teste para labirintite. Não deu resultado positivo, mas você primeiro marca o médico, espera uns dias, aí vai no médico, e depois faz o exame de labirintite, espera sair o resultado. Aí descobrimos que não era labirintite. E eu continuando assim, tô com zumbido, não tô ouvindo bem. Aí marcamos um outro médico, suspeitou de otite, aí vai ver a cera, aí ficam uns dias fazendo tratamento de cera, pinga negócio, eu lembro que ficava manchado assim meu travesseiro. Não resolveu. Continuei com o zumbido, o incômodo lá para ouvir as pessoas, dificuldade para ouvir as pessoas. Até que eu cheguei num médico que falou que poderia ser surdez súbita. Gente, surdez súbita, a medicina entende que é ou um vírus ou uma bactéria que ataca um local determinado ou uma febre muito alta, que você possa ter tido, que atingiu ali a região da audição e você acaba ficando sem ouvir. Tem gente que tem em um ouvido só, tem gente que tem nos dois. O padre Fábio de Mello teve também em um dos ouvidos. Eu fiz todos os exames
e eles não acharam a causa. Só que o médico falou que já tinha passado muito tempo, já tinha passado quase 30 dias, que talvez eu não recuperasse a minha audição. Fiquei super triste, chateada. Tomei corticóide, eu tinha perdido mais de 80% da audição. Com corticóide eu recuperei 30%. Aí eu fiquei 10 anos com estabilizado 50%. Hoje eu escuto 49%, 48% e tudo mais. E eu fiquei com esse zumbido. Eu me lembro que na época eu tive muitas dificuldades para dormir por conta do zumbido. Era bem difícil, assim, é um barulho constante. E eu tenho esse zumbido até hoje, gente. E eu tô aqui pra falar pra vocês como que eu lido com isso e ajudar as pessoas que têm esse problema também. Eu fiquei um tempo com muita dificuldade para me adaptar com esse zumbido. Mas naquela época o médico falou assim, ó... passou uns 6 meses, assim, de adaptação. Eu voltei no médico. E o médico falou, você tá bem? Você tá conseguindo viver e tudo mais? Falei, tô. Eu aprendi a ler lábio. O meu ouvido contrário desenvolveu mais e eu não estava com tanto problema, nem com o zumbido. Então não precisou colocar aparelho auditivo. 10 anos depois que eu fui fazer exame de novo, eu vi que tinha tido uma quedinha, não estava mais em 50%, que aí eu fui olhar o aparelho auditivo. Mas eu testei o aparelho auditivo um tempo, gente. Eu sei que por ordem, assim, por orientação dos médicos, o ideal é que você teste pelo menos os 3 aparelhos. Eu só testei um. Ele me dá muita pressão na cabeça, depois eu tenho que voltar lá para testar outros 2, mas eu não me adaptei com o aparelho. E o aparelho é um dos tratamentos para zumbido. O que é o zumbido, gente? Depois que você perde a audição, é um mecanismo de proteção do corpo, esse zumbido, por conta dessa falta de capacidade de ouvir. Por isso que quando coloca o aparelho auditivo, é um dos tratamentos de zumbido. Você vai melhorar a sua capacidade de ouvir e você pode melhorar o zumbido. Mas tem outros tratamentos também, como meditação, tratamentos com alimentação para diminuir açúcar, vários assim. Só que eu comecei a olhar também para o zumbido com a visão da leitura biológica. Então vamos recapitular aqui para vocês entenderem o contexto aí da história. Em 2005, eu tive a perda auditiva, comecei com o zumbido lá, tinha 15 anos. Num período de 6 meses, eu consegui me adaptar à perda auditiva e o zumbido também não me atrapalhava mais. Eu aprendi a ler lábio, eu desenvolvi mais o outro lado e o zumbido não me atrapalhava mais. Eu fui conhecer a leitura biológica, que hoje eu entendo a questão emocional da audição, a questão do zumbido, foi em 2018. Eu perdi a audição, eu estava com 15 anos. Eu fui conhecer o zumbido com a leitura biológica e a visão emocional do zumbido com 28 anos. Tá? Muito tempo depois. Nesse meio tempo, eu me adaptei com a minha audição e me adaptei também com o zumbido. Como que eu me adaptei sem conhecer a informação da leitura biológica? Aí eu queria trazer aqui para vocês como que esse conhecimento da leitura biológica, que Hammer não criou nada de novo, gente. O Hammer observou o comportamento da natureza e sistematizou. Eu consegui entender, através da leitura biológica, aquilo que eu já fazia. E vocês, muitos de vocês aqui, já devem ter esse comportamento na vida de vocês. E às vezes falta uma chave para ajudar vocês a terminar de entender o que acontece na vida de vocês. Terminar de entender o contexto emocional, terminar de entender os sintomas de dores e doenças. Porque um dos grandes problemas que nos mantém nos incômodos das dores é achar que a gente está fazendo alguma coisa errada. E a leitura biológica nos explica isso fantasticamente bem. Que a gente não precisa ter feito algo de errado, como ter ouvido uma música muito alta com relação ao ouvido, né? Ter carregado um peso muito pesado, ter feito um movimento errado para ter dores no joelho ou na coluna. Não! Não é isso que causa os nossos problemas na visão da leitura biológica. Na visão da leitura biológica, os nossos sintomas de dores e doenças,
eles vão acontecer quando a nossa parte interna do corpo está desequilibrada. E essa parte interna do corpo se desequilibrou por quê? Por conta de um conflito emocional que ofereceu risco à sua sobrevivência. Para que serve a nossa audição? Agora a gente vai entender a questão emocional do zumbido. Gente, o nosso ouvido, pensando em questão de sobrevivência, ele vai ouvir sons perigosos. Ou ele vai ouvir o barulho de uma presa. Então, eu sou o predador, ser humano, e eu vou caçar. Eu vou ouvir o barulho de uma presa, de um animal. Ah, é pra cá. Ó, tenho que vir pra cá para garantir alimento. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o nosso cérebro, ele controla todos os nossos órgãos. E a região do cérebro onde está o órgão mama, que produz leite para amamentar os filhos, do lado está onde origina parte da nossa audição. Por que está do lado? Porque a mãe precisa ouvir o choro do bebê para produzir leite. Vou dar um exemplo aqui para vocês nesse contexto, que eu acho muito legal para exemplificar isso. Jaque perguntou se isso explica a fibromialgia. Jaque, explica. Eu já fiz lives aqui da fibromialgia com essa visão emocional. Me manda um direct fazendo um favor, que eu te envio essa live da fibromialgia para você entender o contexto emocional. E é muito importante, gente, que vocês consigam entender para o caso específico de vocês. Para isso eu tenho o método LCD, que tem aulas passo a passo, um roteiro para que você consiga entender tudo isso. E também tem a avaliação da leitura biológica. A avaliação da leitura biológica, como o método LCD, eles são aulas gravadas, não vai especificar tanto no seu caso, ele vai te ensinar a olhar para o seu caso. Então, eu sempre falo que é bem bacana a união das aulas do método LCD com a avaliação da leitura biológica. E tem muita gente que já começa com a avaliação da leitura biológica. Então, eu sugiro também fazer a avaliação da leitura biológica, porque aí você consegue ver o seu caso. Na avaliação da leitura biológica, eu me torno uma detetive do seu passado, a nível biológico. Vou perguntar como que você nasceu, se tem muita cólica, se tem intestino preso, como que é a respiração, porque todo sintoma biológico tem o seu correspondente emocional. E aí você vai entendendo por que o seu corpo agiu dessa forma ou não. E nesse contexto da mama e da audição, a minha irmã teve filha há pouco tempo, a minha sobrinha vai fazer 2 anos, e ela não conseguiu adaptar a minha sobrinha na amamentação na mama, por conta de muitas fissuras na mama, vários contextos, e ela tirava o leite com o aparelhinho e dava o leite para minha sobrinha. Minha irmã tinha muito leite, ela ficava assim vários momentos do dia tirando leite com o aparelhinho. E aí ela começou a acompanhar pessoas que faziam esse processo também com o aparelhinho de sugar. E ela ficou sabendo de uma menina que o processo ali de tirar o leite vai em torno de 20 a 30 minutos. Que ela começou a aproveitar para ouvir algumas coisas no celular, ou ouvir podcast, não sei o que era especificamente. Quando ela começou a colocar fone para aproveitar para ouvir outras coisas, o que aconteceu? Parava de sair leite. Você acredita nisso? Olha a relação da audição com a mama. A audição já tinha entendido que, porque a maquininha ela faz um barulho específico ali da maquininha, ela fica fazendo um barulho. E aí quando ela tirou o barulho da maquininha, porque não tinha o choro do bebê, porque não tá com a mão, com o bebê ali do lado, né? Então a audição entendeu a relação com a máquina. Quando colocou o fone, que cortou ali o barulho com a maquininha, não produzia leite. Olha como que o nosso corpo é muito sábio, gente. Muito, muito sábio. E esses mecanismos para garantir a sobrevivência do seu filho, por exemplo, para produzir o leite, eles existem desde que nós somos seres humanos. Então isso é muito antigo. O que a gente está começando a entender agora é a relação das emoções com esses sintomas biológicos.
a relação. Mas isso não começou a existir de 100 anos para cá, de 50 anos para cá, que a gente vem estudando um pouco mais as emoções. Não, isso existe desde sempre. Por isso que o Hammer fala que ele não descobriu nada novo. Ele só observou e sistematizou em algumas leis. Que é o que a gente vai observando no nosso corpo e faz muito sentido. Igual a Raquel colocou aqui, ó. Nossa, por isso que quando o bebê chora, a mama enche de leite. Exatamente, Raquel. E fora esse exemplo da mama, então vamos para outros para vocês entenderem melhor esse contexto do nosso corpo. Quando o bebê chora, a mama enche de leite. Quando a gente escuta um trovão, o nosso corpo se tensiona. Porque quando a gente não estava em casas protegidas, eu tinha que ir para a caverna me proteger do trovão. E a gente ficava mais vulnerável, né? Quando estava na época das cavernas. E mesmo assim, dependendo do trovão, pode destruir a sua casa, né? De alvenaria. Então a gente se tensiona. Quando a gente escuta o barulho de um leão, a gente... Peraí, tem um leão aqui perto. Para quem trabalha com fazenda, né? Treina aí o ouvido para barulho de bichos que podem trazer risco para a nossa sobrevivência. Quando a gente sente cheiro de queimado, a gente fica assim... O corpo já fica assim, peraí, presta atenção. Gente, vocês estão sentindo esse cheiro de queimado? Será que tem alguma lâmpada que tá... Tudo isso são mecanismos para manter o equilíbrio. Gente, a Jaque falou que tá travando. Tá travando só pra Jaque? Dá um feedback aí, fazendo um favor. Tá travando só pra Jaque? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em como que tá o sinal. Mais alguém aí, dá um retorno, fazendo um favor. Quem mais tá por aí? Raquel falou que tá ok. Jaque, o que eu tenho percebido? Eu não sei se você está no Wi-Fi e como que é o seu 4G. O Wi-Fi para assistir lives, ele tem sido pior. Até para produzir as lives. Tenta trocar do Wi-Fi para o 4G, que eu imagino que vai melhorar, tá? Só pra gente terminar a live, a gente já tá caminhando pro final aqui. A Márcia também falou que tá ok. Nós estamos numa live, gente, de responder perguntas. Então, podem colocar suas perguntas aqui. Eu tô explicando o contexto do zumbido, mas podem colocar suas perguntas aqui. O que é muito importante que fique claro para vocês aqui hoje é que todo mecanismo do nosso corpo, seja gripe, seja intestino preso, seja febre, seja hérnia de disco, ele está buscando um equilíbrio. Ele está tentando garantir a sua sobrevivência. Quando eu ouvi isso a primeira vez, a minha cabeça bugou. Que a doença serve para nos manter vivos. Gente, bugou assim. Como assim que a doença serve para nos manter vivos? Então, se vocês não entenderem isso na live de hoje, tá tudo bem. Só não desista. Não desista de tentar entender. Porque para mim foi difícil no início também. Pô, uma febre que pode me matar, uma inflamação como essa pandemia que a gente está vivendo pode me matar, um vírus que pode me matar serve para me manter vivo? Como assim? Produção, como assim? Porque na visão da leitura biológica, os fungos, vírus, bactérias funcionam como lixeiros. Então o vírus que a gente está passando agora é um sistema de reequilíbrio do corpo colocar para fora, certo? E na questão da audição, a mesma coisa, tá bom? A Márcia falou, agora minha cabeça foi a 1000. É isso mesmo, Márcia, é isso mesmo. A Jaque também, uau, incrível essa fala. Gente, faz parte. Não desistam de entender as emoções de vocês no aparecimento das dores. Não é que vocês não entendem, não são da área da saúde, que vocês não vão entender. Não é porque nunca falaram isso para você que essa informação não seja verídica. Não é isso, tá?
vai na fé, continua assistindo as lives que vai ficar mais claro. Mas voltando para o contexto do zumbido, então na visão da medicina germânica, o nosso ouvido serve para ouvir predadores que podem oferecer risco. E os nossos predadores atuais são um chefe que pode falar para você que você vai ser mandado embora, o choro de um filho, o choro de um filho não é predador, né? A agressividade de um marido ou de uma esposa, alguém te falar que você, um dono do imóvel que você aluga o imóvel te falar que você não vai mais poder ficar e você achar que vai ficar sem casa, são sinônimos de predadores. Mas a nossa audição também serve para garantir o nosso alimento, o nosso salário. Então, a gente fica muito atento aqui quando a gente vai ouvir um alimento emocional, quando eu vou ouvir de alguém, eu te amo, quando eu vou ouvir de alguém, seu trabalho é muito bom, que bom que você está aqui, que bom que eu posso contar com você. E isso preenche o nosso interno. E ouvir também um resultado bom do seu trabalho quando você levou o seu currículo para uma empresa, você está contratado. Esse é um resultado de garantir a sua sobrevivência. Quando você escuta um filho chegando em casa, o seu corpo já fica mais tranquilo porque você estava preocupado que ele estava na rua. Essa audição vai cuidar de todos esses processos para ou nos proteger ou nos relaxar. E quando eu tenho uma perda auditiva, foi porque eu passei por algum som que eu não consegui ouvir, que ele era ensurdecedor. O que é um som que eu não consegui ouvir que era ensurdecedor? O grito de alguém, um choro de um filho que você perdeu, que você não consegue achar. A última fala de alguém que está falecendo do seu lado. São sons que são difíceis para a gente ouvir. Som de alguém falando para você que quer a separação. Som de alguém falando para você que o seu trabalho é ruim. Quando isso é muito impactante para a gente, pode causar essas perdas auditivas como um contexto de sobrevivência. E aí o zumbido, ele vem como um som para proteger que não venha mais sons perigosos. Então esse zumbido é uma fase ativa de conflito. Então eu estou desde 2005 numa fase ativa de conflito. Vocês acham aí que eu não tenho problemas? Eu tenho vários. De algum som que eu ouvi, que foi muito difícil para eu ouvir, e eu não quero mais ouvir algo parecido com isso. Faço terapia para isso, busco a medicina germânica para isso, mas até hoje, por algum motivo, eu não consegui encontrar essa resposta. Mas esse zumbido me impede de ter qualidade de vida? Não. Não me impede de ter qualidade de vida. E por que eu consegui me adaptar a esse zumbido dentro dos 6 primeiros meses? O que eu comecei a entender, gente? Que tudo na minha vida, por conta de um processo que os meus pais me influenciaram a ter espiritualidade mais aflorada, a olhar para as emoções, olhar para a espiritualidade. Foi a princípio através da religião, hoje eu já faço por outros meios que não só a religião. Mas eu sou acostumada a olhar para a minha espiritualidade desde muito nova, desde a barriga da minha mãe, na verdade. E eu sou muito grata a eles por isso. E tudo que acontece na nossa vida, a gente acredita que tem uma razão de ser. Mas não uma razão de ser como um Deus punitivo. Porque a leitura biológica ela também traz essa ideia, né? De que o seu corpo está apresentando um sintoma e uma doença por algum motivo de reequilíbrio. Então, desde que eu perdi a minha audição, eu olho para essa perda auditiva como assim, tem uma razão de ser. Tem alguma coisa que eu preciso aprender com isso. No início eu tive uma dificuldade de me adaptar e depois eu fui entregando isso, né, para a natureza, para Deus, para a espiritualidade, você pode usar o nome que você quiser. E eu parei de brigar com esse zumbido, com esse som que está aqui dentro. Eu agora, falando dele, eu estou ouvindo. Mas ele não me impede de meditar, por exemplo. Já me perguntaram isso. Tamires, como que você consegue meditar
se você tem zumbido? Porque as pessoas têm uma ideia equivocada da meditação, que é você ficar sem pensar em nada, ou ficar num silêncio total. E não é, a meditação não é isso. A meditação é você conseguir focar numa única coisa. Mas pelo nível de consciência que a gente tem atualmente, gente, do nosso corpo, das nossas emoções, a gente consegue focar em uma coisa por instantes. Eu consigo focar na minha respiração por alguns segundos. Daqui a pouco a minha cabeça já está pensando em 1 milhão de coisas. Isso é normal. Quanto mais a gente treina, mais tempo eu consigo ficar focado numa coisa só, que é o processo da meditação. E aí você vai aprimorando esse focar, né? Focar na respiração, focar no relaxamento do corpo, para entrar nesse subconsciente, nesse inconsciente que o trabalho meditativo ajuda a gente a entrar. A sair desse barulho mental que a gente tem. O que é esse barulho mental? Quando a gente tem medo de ficar sem dinheiro, quando a gente tem medo de sofrer de novo algum sofrimento que a gente já passou. Aí qualquer coisa que acontece na sua vida, já vem aquele monte de vozes. E se eu passar por essa dor de novo? Eu não vou praticar exercício físico porque senão eu posso travar da dor. Eu não vou carregar peso porque quando eu carreguei peso eu senti dor. Eu não vou ouvir música no fone de ouvido, porque quando eu estava ouvindo música, deu um zumbido no meu ouvido. É como se a gente não conseguisse viver no presente. A gente está o tempo todo vivendo, tentando fugir de sofrimentos que a gente já sofreu, ou tentando prevenir de problemas que podem aparecer. E esse viver no presente é o que a gente vai treinando na nossa qualidade de vida. O método LCD te ajuda a resolver isso também. A se colocar no presente. Porque o se colocar no presente é você olhar para a sua dor que está aqui agora. Eu não preciso fugir dessa dor. O que essa dor está querendo me dizer? O que esse zumbido está querendo me dizer? Então, quando eu estou no meu processo de meditação, o zumbido não me atrapalha. Gente, eu nem lembro do zumbido quando eu estou no meu processo de meditação. É como se ele não existisse. Porque eu não fico com a ideia que eu tenho que controlar esse zumbido, que eu tenho que acabar com esse zumbido. Ele está aqui. Quando eu passo por desequilíbrios emocionais mais intensos, parece que ele fica um pouco mais alto. E quando eu saio de um local que tem um barulho maior e vou para um local mais silencioso, ele aparece, né? Eu percebo que ele está aqui. Mas ele não me atrapalha. E eu comecei a perceber que eu já pensava assim, com esse auxílio de olhar para as emoções, para esse auxílio de olhar para a espiritualidade. Mas eu consegui olhar para algumas coisas. Eu tive que aprofundar na leitura biológica, eu tive que buscar mais essas informações para olhar para as dores na coluna, por exemplo. Para quem não sabe, eu tenho uma vértebra fora do lugar, que chama espondilolistese, que é um caso cirúrgico. E que na época que eu descobri essa espondilolistese, que eu tinha 17 anos, foi 2 anos depois do processo da audição, da perda auditiva, naquela época as pessoas ainda acham até hoje, na verdade, né? Mas achavam que era porque eu estava sedentária, porque eu tinha carregado um peso pesado e tinha feito um movimento errado. E eu comecei a entender que não, mas enquanto eu achava que meu problema de coluna era porque eu tinha feito alguma coisa errada, eu não conseguia sair da recorrência das dores. Eu não conseguia viver sem o incômodo das dores. Hoje, quando a minha coluna começa a doer, eu sei fazer a liberação miofascial, eu sei fazer os exercícios, eu sei que essa dor não precisa me impedir de nada. Mas por eu ter uma má formação estrutural, eu nasci com esse problema de coluna, de tempo em tempo eu tenho mais chances de ter problemas do que outras pessoas que não vêm com essa tendência genética. Mas a minha tendência genética nesse problema de coluna não é o causador das minhas dores. Não, porque senão era para eu ter dor todo dia, só porque eu tenho uma vértebra fora do lugar. Era para eu ter problemas com esse zumbido todo dia. E eu não tenho. Eu sei viver sem o incômodo das dores. Porque eu sei que a dor não está aqui porque eu fiz algo errado. A dor não está aqui para me atrapalhar. Na verdade, ela está aqui para me ajudar a me conhecer melhor. E aí, gente? Vocês têm mais algumas dúvidas? Eu quero trazer o relato de uma
de uma seguidora aqui para a gente finalizar. E como que a gente pode lidar com isso no dia a dia de uma forma mais prática, né? Como conviver com o zumbido, por exemplo. Eu já dei várias dicas aqui, a gente vai resumir aqui no final. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, para quem tá aí desde o início, ficou claro a questão do zumbido, como que ele aparece, a questão emocional relacionada com o zumbido. E se vocês têm mais alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora, ou alguma outra dor e doença que a gente pode fazer uma correlação rápida. Eu vou dar o exemplo dessa seguidora aqui e já faço a correlação para vocês e a gente já finaliza. Enquanto vocês estão colocando aí, eu vou colocar o relato de uma seguidora aqui, que tem é muito próximo do que eu estou explicando aqui para vocês hoje do contexto emocional e que pode atender vocês de alguma forma. Eu não sei se vocês viram aí nos meus stories, a Raquel colocou aqui, Tamires, você faz história mesmo, falar com propriedade por experiência própria. Ah, que nada, Raquel. A Jaqueline falou perfeito, a Márcia colocou top, preciso me conhecer melhor. Gente, o autoconhecimento é a chave aí dos processos para a gente viver sem incômodo das dores, ter qualidade de vida, tornar a nossa vida mais leve, né? Eu não sei se vocês viram que eu coloquei ontem ou anteontem, acho que foi ontem, né? Sobre pular corda. Tô toda dolorida da história da corda, menino do céu, dolorida de músculo, assim. E olha que a minha coluna, por esses dias, ela tá incomodando um pouquinho mais, porque eu estou em processos aí de resolução de conflito. Tô fazendo mais liberação, evitando ficar muito tempo sentado, então eu trabalho em pé. E eu poderia ter ficado com medo de pular a corda esses dias, mas eu fiquei tão feliz de ter conseguido unir a corda ali, a batida da corda com a música. Cara, eu me sentia assim, mas eu tô com dor na escápula aqui, dor na batata da perna, meu corpo tá todo dolorido assim de músculo, sabe? Mas o prazer de ter conseguido foi muito legal. Aí a seguidora veio falar sobre essa questão de pular corda. E ela colocou assim, sobre ainda pular corda, fazer polichinelo e dançar zumba. Tamires, tive uma experiência com esses momentos na minha vida que ela estava em depressão e nem sabia. A experiência foi muito marcante porque eu não consegui unir o meu corpo com a sintonia dos movimentos, que esses movimentos exigiam dela um pouco mais de leveza. Pular corda, dançar zumba, fazer o polichinelo. E foi nesse momento que ela se deparou pensando por que ela não conseguiu. E ela chorou. Ela chorou quando ela se deparou que ela não conseguiu fazer os movimentos de pular corda, de zumba, de polichinelo, porque ela percebeu que ela tinha sintomas que ela não lembrava de ter vivido. E ela estava sozinha, ela descobriu que ela passava por uma depressão que não deixava o corpo dela se abrir para esses movimentos. Ela entendeu que a depressão fazia ela se fechar e esses exercícios estavam tentando fazer ela se abrir e ela não tinha conseguido. Ela entrou numa confusão. Vocês já passaram por situações assim? O que ela quis dizer aqui? Que ao tentar fazer os movimentos de zumba, de polichinelo, de pular corda, ela não conseguiu trazer essa leveza do corpo para fazer esses movimentos. E aí, a primeira reação é a gente achar que a gente não dá conta de fazer isso. Porque o meu corpo está fechado e eu nunca vou dar conta. Mas acompanhando o conteúdo, olhando para dentro, ela começou a perceber, ela começou a lembrar de situações que ela não tinha lembrança ainda que tinha vivido e que ela vivia numa depressão que ela não tinha percebido. Olha só. E aí ela começou a entender por que ela não conseguia fazer esses movimentos. Mas ela me trouxe uma pergunta que é um pouquinho complexa. Eu vou explicar aqui para vocês mais uma vez. Eu falo, se não ficar claro para você, não desista. Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais clara possível. Porque ela me perguntou assim, será então que são esses movimentos que vão trazer a minha cura?
Porque eu falei nos stories que o pular corda me aliviava a dor do estresse, porque ele movimenta hormônios, então alivia uma dor emocional. O pular corda, gente, ele tem capacidade de curar alguém? Aí a gente tem que trazer o questionamento de o que é cura. Eu tenho zumbido até hoje e eu não me sinto doente. Apesar de saber que eu estou numa fase ativa de um problema auditivo, que algum som emocional eu não consegui ouvir e é como se eu não quisesse ouvir esse som de novo. Eu fico me protegendo do que as pessoas vão falar. É um sistema de proteção por conta de algum contexto muito dolorido que eu vivi em algum momento da minha vida, que eu não sei qual é, mas se ele não veio à tona ainda é porque eu não dou conta de lidar com ele. E para mim tá tudo bem. Tudo que eu dou conta de lidar, eu estou em busca de me conhecer. Então a cura, no meu caso do problema de coluna, ela começou a acontecer quando eu parei de carregar a opinião das pessoas nas costas, mas foi quando eu comecei a ter dores. Hoje eu sou uma pessoa muito mais curada do meu processo de autodesvalorização, das minhas impotências, das minhas sensações de incapacidade, que me levava para um perfeccionismo, de ter que fazer tudo muito perfeito porque eu me sentia desvalorizada. Mas quando eu comecei a fazer essa cura de dentro para fora, eu comecei a ter dores nas costas. Para quem não acredita em correlação do emocional com o físico, vai falar que isso é uma coincidência. Ah, foi coincidência que a sua dor nas costas começou a doer quando você começou a resolver esse contexto emocional. Mas para mim faz muito sentido que eu comecei a resolver algo que eu não estava querendo sustentar. E aí veio o processo de cura. Então a gente volta para a pergunta dela. Será que esses exercícios vão ser a minha cura? Se a cura é a cura emocional, eu afirmo aqui que o seu movimento perante a vida vai ser a sua cura. O seu movimento físico e emocional. O seu movimento de se conhecer, o seu movimento de fazer exercício, o seu movimento de ser uma pessoa mais paciente, o seu movimento de arrumar casa, o seu movimento de fazer um trabalho pensando no próximo, o seu movimento de tomar um café com tranquilidade. Movimento físico e emocional. O seu movimento de aliviar dores com a liberação miofascial antes de tomar um remédio, porque você sabe que você vai estimular o seu corpo. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, porque o remédio tira a dor imediatamente só com um negócio que você coloca na boca e tomando água. Mas ele esconde o sintoma debaixo do tapete. Aí, será que o remédio está te curando? Por isso é importante a gente trazer à tona aqui o que é cura. O que é cura? Então, para a gente finalizar, a Jaque perguntou aqui, né? A cura seria a aceitação das nossas limitações com leveza? Essa pode ser uma excelente visão de cura, Jaque. A aceitação das nossas limitações sempre com um movimento de tentar melhorar as nossas limitações. Vou dar o meu exemplo do perfeccionismo. Como eu percebi que eu trago uma energia de perfeccionismo por ter passado por desvalorizações, eu uso o meu perfeccionismo hoje para inovar na área da educação física, para unir a emoção com o exercício físico, porque eu percebi que eu precisaria de um nível de detalhe, de detalhismo, de observar o comportamento das pessoas, que quando você não tem um nível de perfeccionismo elevado, às vezes você não observa. Aí eu comecei a usar isso a meu favor e não contra. Ah, eu sou perfeccionismo e tenho que aceitar a limitação. Não, eu uso a meu favor. Ah, eu sou medrosa, eu me sinto incapaz para fazer muitas coisas e eu tenho que aceitar essa limitação. Eu aceito entendendo que eu já trago essa dificuldade. Ah, ok, eu passei por algum conflito que me trouxe essa dificuldade. Mas como que eu vou superar? Um dia de cada vez.
vivendo com a minha família, fazendo o meu trabalho, tendo essa leveza que você falou, tá, Jaque? Como conviver, então, de forma leve com o zumbido, com a dor na coluna, com a fibromialgia? A gente vai encontrar essa leveza, gente, quando a gente entender dentro de nós o que ativa o zumbido, o que ativa a dor da fibromialgia, o que ativa a dor da condromalácia. Porque o desgaste no joelho, que é a condromalácia, muitas das vezes permanece muitos anos na nossa vida, até o corpo conseguir regenerar, porque hoje já se sabe cientificamente que é possível sim regenerar. Mas a gente não sabe quanto tempo vai levar para regenerar. E não é porque você tem um desgaste que você vai ter dor. Mas você começar a perceber o que ativa, que nível de estresse que ativa, que nível de medo que ativa. Ou que resolução de conflito, que mudança de direção que você está passando que ativa. Para isso existe técnica, existe passo a passo para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia que eu ensino no método LCD. Para você que ainda não é aluno do método LCD, que está conhecendo agora a leitura biológica, está conhecendo agora as emoções, o que você pode começar a fazer a partir de hoje é olhar para qualquer coisa que te traz desconforto e não querer esconder, não querer abafar. Eu quero acabar com esse desconforto de uma hora para outra. Tudo que te trouxer desconforto, se você não tem costume de escrever, busca conversar com alguém. Busca falar desse desconforto com alguém que te acolha, com alguém que não vai apontar isso na sua cara, porque você não pode sentir isso, porque você tem que acabar com isso. Pode ser através da terapia, pode ser através da leitura biológica, pode ser com um amigo. Que você consiga falar desse desconforto para você entender as raízes desse desconforto, como você trabalhar esse desconforto. Que aí você vai começar a ter muita clareza do que é que ativa as suas tensões, que em consequência ativam as suas dores. E assim a gente consegue viver com leveza, com um zumbido, com uma dor nas costas, com uma dor no ombro, porque eles não vão aparecer mais no seu dia a dia com tanta intensidade, com tanta limitação. Quando você começa a entender as raízes emocionais das suas dores, para você viver sem o incômodo das dores. Que não é acreditar que você nunca mais vai ter aquela dor na vida. Mas toda vez que ela aparecer, você consegue olhar para a raiz emocional e consegue aliviar de forma natural. Certo? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje na live de perguntas e respostas. Com frequência eu tenho feito essas lives de perguntas e respostas, então podem deixar sempre as suas perguntas aqui no direct. Quando eu coloco lá no Stories que eu pergunto alguma coisa para vocês, pode colocar que eu vou trazer para as lives para a gente aprofundar nesses assuntos, tá bom? Uma excelente reflexão para vocês daqui para frente e boas tarefinhas aí. Quem fizer a tarefinha, compartilha aqui comigo para eu poder compartilhar com as outras pessoas também. Tchau, tchau!